Paz e alegria, querido, começando mais uma semana e nós, naquele santo propósito de ler as Escrituras, considerando a pessoa de Cristo Jesus no texto sagrado. Terminamos o capítulo 18 de Gênesis, iniciando hoje o capítulo 19. Vamos caminhar até o versículo de número 11, Gênesis 19, de 1 a 11. Diz assim o texto: Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. E foram, entraram em casa dele, e deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí, e acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Lembrando que esses dois homens que chegaram a Sodoma é do grupo de 3 que foram visitar a Abraão e falaram da sua intenção de destruir Sodoma. E Abraão ficou com o próprio Deus, argumentando em intercessão a favor dos justos de Sodoma. E Deus havia dito a Abraão que se houvesse 10 justos na cidade, ela não seria destruída. Agora esses dois anjos chegam à cidade e são recebidos por Ló. Ló o convida a vir para a sua casa. E é nesse contexto em que eles, abrigado pela família de Ló, nós temos um dos versículos mais difíceis de explicar das Escrituras. Aquela cidade pervertida, de homens maus, movida pelo seu desejo, cercam a casa de Ló com o objetivo de abusarem daqueles que haviam chegado na casa de Ló. E neste contexto, Ló oferece as suas filhas em proteção daqueles que ele guardava. E este versículo tem sido um dos mais discutidos nas Escrituras sobre a responsabilidade paterna do pai de proteger e cuidar dos filhos a qualquer custo. E entendo que, por mais diversas que sejam as explicações para este texto, aqui deixa o nosso coração mais tranquilo em relação a essa proposta absurda de Ló,
é o fato de que uma escolha errada leva sempre a mais escolhas erradas. O contexto que Ló optou por viver no meio daquela sociedade pervertida e já estava tão bem associado, relacionado com eles, que os invasores afirmam que ele era um juiz entre eles, julgando sobre tudo. E o fato dele estar na porta da cidade, onde os anciões ficavam para decidir sobre os fatos, demonstram que a família de Ló já havia absorvido em boa parte os costumes daquela sociedade. Não esquecendo de que os autores do Novo Testamento vão fazer referência de Ló como justo. De fato, a gente percebe o cuidado divino tirando dali Ló e as suas duas filhas, mostrando que Deus não exerce o seu juízo sobre os justos e os maus da mesma forma. E a dificuldade desse texto, então, ela vai permanecer, mas nota-se uma advertência para que, se alguma escolha errada já foi feita, é tempo de consertá-la, voltar, trilhar nos caminhos do Senhor, porque um abismo chama outro abismo. A razão pelo qual Moisés registra este fato aqui no capítulo 19 de Gênesis, entendo ser pela necessidade que aquele povo que ouvia essa mensagem teria quando fosse apropriar daquela terra, de excluir de fato aquele povo dali, e mostrando os motivos pelo qual Deus usava a nação de Israel como instrumento do seu juízo contra aquele povo que já havia transbordado o cálice da ira do Senhor. O clamor dos injustiçados chegavam até os ouvidos de Deus e a paciência de Deus chegou ao limite. E aquele povo seria condenado pelas suas práticas. O segundo aspecto pelo qual entendo que Moisés registra esse fato é para que as práticas abomináveis daquele povo não fosse vivenciada pela família da aliança, para quando eles ocupassem a terra, aqueles erros não fossem também adotados pela família de Deus. Portanto, meu querido, nós temos na nossa devocional hoje algumas advertências severas. O erro de Ló levou-o a tomar decisões difíceis, mas mostrando que decisão errada leva a outras decisões erradas. O juízo de Deus demonstra o seu repúdio com essa generalização do pecado, em que os pecadores, de forma até orgulhosa, defendem o seu erro na sociedade. Quando o pecado deixa de ser apenas uma prática e torna uma filosofia, onde a defesa é feita de forma aberta daquilo que as Escrituras apresentam como pecaminoso. Não vamos fazer parte dessa proposta sodomista, mas firmemos os nossos olhos, mente nas Escrituras, para que por ela conduzido, vivamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe essa semana que inicia. Que Deus lhe dê boa oportunidade de ser justo, como Ló é lembrado mais tarde, no Novo Testamento, na sociedade onde você transita. E que o seu coração seja pegado à verdade de Deus. Uma boa semana a todos.